Olá, olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 4 de dezembro, 3 de dezembro. Já tô me adiantando um pouco, né? E a gente vai falar um pouco sobre prospectar clientes, porque é dia 3 de dezembro, então a gente tem alguns dias até o final do ano. E a gente precisa preparar o final do ano pra gente voltar lá em janeiro, quem vai tirar férias, né? Quem aí vai tirar uma folga, enfim, para recuperar ou para se preparar para janeiro, né? Dizem que janeiro e fevereiro são meses fracos, né? Você acredita que janeiro e fevereiro são meses fracos? Aqui a gente não tem essa experiência não, tá? Janeiro e fevereiro são meses muito bons pra gente. E hoje a gente vai falar sobre como a gente consegue fazer com que janeiro e fevereiro sejam meses bons pra gente. Como é que a gente trabalha isso aqui no nosso escritório, tá? Para quem não me conhece, eu sou Priscila, sou arquiteta, coach, mentora para arquitetos. Eu tenho um escritório de arquitetura e engenharia há mais de 20 anos. Então, o que eu vou explicar para você hoje é o que eu aprendi, o que eu coloco na prática no meu escritório, né? É o que a gente faz com que tenha resultados, faz com que a gente tenha atingido a nossa meta em outubro. Nossa meta de faturamento foi atingida em outubro, final de outubro, né? Com o faturamento de outubro. E a gente já tá, em novembro a gente já tava fechando clientes para janeiro, porque a gente não tinha mais condições de atender agora, porque eu não gosto também de me escalonar aí, de ficar que nem louco entre véspera de Natal e Ano Novo, né? Então, olha só, a gente vai falar sobre prospecção de clientes, prospectar clientes. Se você, por um acaso, não ouviu falar sobre isso ainda, né? Eu vou explicar um pouquinho o que é prospectar clientes. Vamos falar de um processo de venda, né? Ou um processo de compra, mas vamos falar um processo de venda de um serviço que é o nosso caso, né? De projeto, de obra, do serviço que está relacionado aí, de serviços relacionados à construção civil que a gente está lidando aqui nesse perfil do Instagram. Olha só, quando a gente fala em prospectar são todas as pessoas que podem vir ou não a ser clientes de vocês. São pessoas que estão interessadas, são pessoas que são leads, como se fala no marketing digital, são pessoas que entram na sua rede, são pessoas que num funil de vendas, para quem conhece um pouco funil de vendas, são as pessoas que estão lá em cima no funil, são pessoas que não necessariamente vão comprar. Prospects, clientes são aquele cliente que talvez veio fazer uma reunião com você, quer saber como funciona o seu sistema de trabalho, que pede um orçamento, existe esse, né? Esse já é o que a gente fala de um lead quente. Mas é a pessoa que não é seu cliente ainda, mas que pode estar interessado, que está interessado nos seus serviços. Esse é um prospect, e isso a gente precisa alimentar. É uma máquina de alimentar constantemente. Como é que funciona prospectar clientes? Anos atrás, inclusive isso acontecia aqui no meu escritório, eu não precisava prospectar. Oficialmente a gente não prospectava, eu não ia atrás de clientes, né? Eu recebia muita indicação e simplesmente eu ficar sentadinha aqui fazia com que eu tinha trabalho constantemente. Hoje não funciona mais assim e você deve estar percebendo isso no mercado, né? Por mais que a gente tenha, a grande maioria dos nossos escritórios ainda sobrevivam muito sobre indicação, né? Os serviços que a gente faça, se eles foram bem feitos, a pessoa indica e você tem outros possíveis clientes, ok, que ótimo isso, mas a gente não pode mais contar só com isso. Então, prospectar clientes é ir atrás, é aumentar a sua boca do funil que eu falo, é aumentar a quantidade de orçamentos, porque não necessariamente todos os orçamentos são fechados, né? Então, é aumentar a quantidade de orçamentos, é aumentar a quantidade de pessoas que conhecem o teu trabalho, é aumentar a quantidade que fala de você. Isso é prospectar, né? Isso tem a ver com marketing, tem a ver com vendas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode fazer isso e o que isso tem a ver com o final do ano, tá? Gente, por mais que hoje seja dia 3, eu não sei até que dia que você vai trabalhar, mas ainda tem no mínimo 2 semanas de trabalho, né? Então, é no mínimo tempo para você conversar com pessoas,
engajar pessoas, ativar contatos, para que se você, mesmo que você não feche algum contrato ainda esse ano, que eu espero que você feche vários, porque meta de dezembro é meta de dezembro, desculpa, mesmo que você não feche contratos esse ano, você tá ativando essas pessoas, tá lembrando essas pessoas que você existe para janeiro, para fevereiro, né? Quem não é visto não é lembrado, a gente precisa ser lembrado para poder as pessoas virem nos procurar. Então, prospectar clientes tem a ver com se manter na memória das pessoas, tá? Então, olha só, eu vou falar algumas ideias, algumas estratégias que você pode usar para prospectar clientes, para você prospectar mais por clientes. E a primeira delas, essa sigla eu aprendi há um tempo atrás, num treinamento entre arquitetos que eu fiz na internet. Então, vários arquitetos estavam fazendo um treinamento e a gente falou sobre TBC. Você já ouviu falar nessa sigla? Por um acaso? Olha só, TBC é tira a bunda da cadeira. Não tem milagre de Natal para ter mais clientes. Não tem coelhinho da Páscoa que traz mais clientes. A gente precisa realmente prospectar. E TBC é tira a bunda da cadeira. Quer dizer, você tem que fazer coisas, ações, tomar atitudes para que esses resultados realmente aconteçam, para que você consiga ter mais resultado. Os meus mentorandos estão fechando negócios ainda em dezembro, tá? Os meus mentorandos estão conseguindo resultados constantemente. Por quê? Porque isso é uma nova cultura de ir atrás do cliente. É uma cultura de a gente ativar esses resultados, né? De a gente ficar cutucando, vamos dizer, o cliente, lembrando que você existe de um possível cliente. Então, olha só, algumas ideias para você prospectar clientes e fechar muitos negócios. Depois que você faz esse processo de prospectar clientes, lógico que daí você precisa ver o seu preço, avaliar o seu preço, saber vender, negociar, tal, enfim. Tem todo um outro processo depois na jornada de venda. Mas vamos falar sobre prospectar. Uma primeira dica que eu sempre falo é assim: a sua mãe ou seu pai, né? A mãe é uma metáfora, na verdade. A sua mãe sabe o que você faz? Você tem certeza que a sua mãe sabe o que você faz? A sua mãe pode te vender, pode te ajudar a te vender? O que isso tem a ver com prospectar mais clientes? Olha só, às vezes a gente tem clientes colados no nosso lado, na nossa própria família, tá? A gente tem amigos que podem ser nossos clientes. E você tá preocupado em clientes lá na outra cidade, né? Para os clientes que são mais caros e mais difíceis de você conseguir. E muitas vezes a sua mãe não sabe o que você faz. Mãe, sabia que eu trabalho com arquitetura de interiores de consultórios médicos? A tua mãe sabe que você faz isso? Ou a tua mãe sabe que você é arquiteta? Que você tem uma loja de móveis, por exemplo? A sua mãe sabe realmente o que você faz, para quem você trabalha? De novo, uma mãe é uma metáfora, né? As pessoas perto de você sabem. Eu percebi isso há um tempo atrás, quando eu percebi que as pessoas falavam de mim. Eu falei, nossa, mas tipo, eu não sou arquiteta. Tá, lógico que eu sou arquiteta. Mas o que você faz? Eu encontrei esses dias uma pessoa no mercado e ela disse pra mim, nossa, Priscila, eu nem sabia que você trabalhava. E é uma pessoa muito próxima, né? Não uma amiga íntima, mas uma pessoa próxima. Achava que eu tava só cuidando da minha filha. Então, às vezes a gente acha que as pessoas sabem o que a gente faz, mas isso não é verdade. Então, prospectar tem a ver com falar para as pessoas o que você faz. Não tenha medo, não tenha receio, saia com um cartãozinho dentro da bolsa, né? Ou enfim, compartilhe o seu Instagram, pede para as pessoas te seguirem, mostra o que você faz. Mas além de marketing, tem a ver com postura de tipo, cara, eu sou um arquiteto, eu trabalho com isso, isso e isso, né? Ou eu sou engenheiro e a minha especialidade é fazer projetos hidráulicos e sanitários. Eu, inclusive, posso trabalhar para você que é arquiteto. A pessoa não sabe o que você faz. O óbvio para você não é óbvio para o outro.
Então comece a falar para as pessoas próximas a você. E eu uso o exemplo da mãe, porque mãe é uma coisa assim, né? Mãe já normalmente é a nossa maior fã. Então se você fala para ela, começa a falar para as amigas e fala para o outro e fala... Use essa rede que você já tem para vender, né? Grupos que você já tem, compartilhe o que você está fazendo, né? Se venda, isso é a gente... não é se vender assim de, nossa, eu posso projetar para você, venha fazer uma reunião comigo. Não nesse sentido, mas um sentido um pouco mais leve. Olha, eu faço isso, né? Eu trabalho com esse cliente. Se vender, prospectar clientes tem a ver com a gente ter uma postura de venda também. Mas então, fale para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, enfim, para os seus primos o que você faz. As pessoas não sabem o que você faz. Eu tenho certeza que não é todo mundo que sabe o que você realmente faz. E eles podem te ajudar a divulgar, a indicar e a vender você. Então essa é a primeira dica, tá? As pessoas não sabem o que a gente faz, tenha certeza disso. A segunda coisa, e para isso você precisa tomar atitudes, né? Falar, divulgue no grupo, enfim, como eu já comentei antes. A outra é você prestar atenção um pouco onde é que tá o seu cliente. Muitas vezes a gente fica sentado esperando o cliente, né, chegar, bater na porta, enfim, a indicação, e as pessoas vão aonde não estão os clientes. Olha só, é legal você ir a eventos de arquitetura, é legal você ir na mostra de decoração, lógico que é por outros fatos, né? Ele também pode te ajudar a prospectar clientes, porque você mostra onde você tá, você mostra que você tá antenado nas novidades, né? Isso mostra. Mas ok, muitas vezes o seu cliente não está onde você está indo. O seu cliente não está no evento de arquitetos. O seu cliente está em algum lugar. Onde ele está indo que você não está indo? Olha só, tem um mentorando meu que ele tem um perfil de atender senhoras, não de idade assim, mas senhoras que... E ele descobriu que elas tomam café, que elas gostam de se encontrar entre amigas, que elas conversam muito, sabe? Vão na confeitaria e tomam café. Então, de repente, é legal ele ir lá tomar um café. Ele pode marcar, inclusive, com uma cliente no café. Porque outras futuras clientes, outros leads, outras pessoas que possam estar interessadas no seu trabalho, podem estar naquele lugar e vão ver, nossa, com quem que a Maria está conversando? Nossa, ele é arquiteto. Depois elas vão perguntar para ela quem que é. Então, tem que ser visto para ser lembrado. Não tem um ditado? Minha mãe falava isso. Minha filha, você tem que ser vista para ser lembrado. Eventos onde as pessoas que você quer atender estão. Eu uso um exemplo que eu passei a atender empresários com mais frequência, com mais intensidade, de maneira mais fácil, quando eu passei a frequentar a associação empresarial. Então, eu frequento a associação empresarial por uma questão minha, que eu gosto de participar, enfim, do colaborativo, porque eu acredito que juntos nós somos mais. Faz parte do meu perfil, mas eu também percebi que os meus clientes estavam lá. Então, eu passei a frequentar reuniões, eu passei a frequentar palestras, eu passei a cumprimentar essas pessoas mão a mão, e eu passei a perceber, e elas começaram a me procurar como empresa para prestar serviço dentro das indústrias delas. E era um nicho que eu tinha dificuldade para entrar. Então, eu passei a ir aonde os meus clientes estão. Aonde os seus clientes estão. Às vezes, a gente gasta 2, 3 horas por dia na internet, no Instagram, fazendo bobiças, né? E em vez de estar aonde os nossos clientes estão. Então, se você quer trabalhar, desculpa, com lojas, de repente você pode estar em eventos onde estão essas pessoas, né? Você de repente vai estar dar uma palestra num clube de diretores lojistas. De repente você vai explicar o que é vitrinismo e a importância de uma vitrine num grupo como esse. E as pessoas vão começar a te conhecer, você vai, sabe? Prospectar clientes é alguma coisa a curto, médio e a longo prazo. Mas é estar onde essas pessoas estão. Isso é muito importante. Essas pessoas precisam ver você. Tem gente que, lógico que tudo digital ajuda, né? O marketing digital ajuda, a internet ajuda, o Instagram ajuda. Mas depende do público que você atende, ele também está no offline. Aonde estão essas pessoas? Se você atende o público do online, então esteja onde eles estão.
Você, por um acaso, tem uma conta no Pinterest? As pessoas estão no Pinterest. Se você trabalha principalmente com decoração, com arquitetura de interiores, residencial, enfim, tem muita gente no Pinterest. Você está no Pinterest? Você está onde os seus clientes estão? E aí já vem a primeira coisa que eu gosto de falar, e eu sempre vou repetir, a história do nicho, né? Então, quando a gente começa a falar em prospectar clientes, a ir atrás dos seus clientes potenciais, e depois, com o tempo, essa rede vai estar montada a tal ponto que você não precisa mais ir atrás, esses clientes vêm atrás de você, mas mesmo assim você tem que alimentar essa tua rede, né? Então, esses clientes, se eles estão nesse mundo digital, é aí que você tem que estar. Tá? Você tem um site, você tem um anúncio no Google, a gente está recebendo cliente por anúncio no Google. Meu cliente está no Google, muito mais que no Instagram. Então, eu anuncio no Google. Olha só, gente, tá? Então, esteja onde o seu cliente estiver, seja ele no online ou no offline. Converse com pessoas. Eu queria tanto atender um público que eu trabalho com design de interiores, enfim, eu queria atender o cliente fulano YZ, né? O Pedro. Aonde esse Pedro frequenta, ele precisa saber que você existe. Se a minha conhecida não sabia que eu estava trabalhando, como é que o Pedro, que nem é teu cliente ainda, vai saber o que você faz e como você faz? Então, seja visto, não se esconda atrás de milhares de detalhamentos de projeto, muitas vezes, que você se atola ali, fica fazendo muita coisa, né, detalhando em centenas de detalhes que teu cliente nem presta atenção, e esteja onde o seu prospect, o seu possível cliente está, ok? Outras oportunidades, olha só, parcerias com outros profissionais. De repente, o seu colega pode te indicar. Ele te indica para um serviço e você indica ele para outro e vocês vão trabalhando em parcerias. São oportunidades do mercado colaborativo, né? Oportunidades que eu digo, hoje, cada vez mais, se você quer ir sozinho, você vai longe, muito longe. Só que se você for em mais pessoas, se você trabalhar de maneira colaborativa, você chega mais rápido. Então, às vezes, teus futuros clientes estão nos teus próprios parceiros. Olha só, de repente, final do ano, você pode criar um outro produto. Vou criar uma consultoria express, né? Ou para ser usado em janeiro, você pode criar um produto de valor mais baixo, de repente, que a pessoa possa comprar para resolver esse ano ainda, né? A consultoria de área de festa. Então, você pode oferecer serviços alternativos ou serviços diferenciados e trabalhe um pouco isso de desmistificar um pouco o começo até o fim de um serviço que você possivelmente tenha e desconstrua isso um pouco e venda o que realmente o seu cliente quer. De repente ele está querendo uma coisa mais simples e você está querendo vender uma coisa super complexa. Isso pode te gerar outros clientes. Eu falo que vender às vezes um serviço parcial te gera mais clientes, tá? Então, você tá abrindo uma oportunidade de outras pessoas te conhecerem. Outros clientes que talvez normalmente não te procurariam, tá? Vou citar mais um exemplo. Alunos meus estão oferecendo uma consultoria express, tá? Estão oferecendo outras alternativas. Eu tenho um cliente que está fechando negócios agora, oferecendo, olha, vamos fechar um pacote de serviços esse ano, agora em dezembro, e a gente começa lá só em janeiro, né, para garantir o preço desse ano ainda, porque ano que vem pode ter algum tipo de reajuste, enfim, né, e deve ter, na verdade, né. Então, prospectar você tá o tempo todo entrando em contato. Olha só, uma outra forma de você fechar mais projetos esse ano é, de repente, contactar pessoas que você ofereceu, fez um orçamento, teve uma reunião, fez um orçamento e essas pessoas acabaram não retornando para você, o que acontece muito, e aí você acabou não fazendo o tal do follow-up. Já ouviram falar? Follow-up é você entrar em contato,
Perguntar, e aí, vamos fechar aquele contrato? Né? Descobrir por que ela ainda não fechou com você. Porque nem sempre o fato de ela não ter fechado com você quer dizer que ela fechou com outra pessoa. O fato de ela não ter fechado com você quer dizer que ela ainda tá com alguma objeção. E pode ser que ela queira fechar com você. Mas daí ela vai dizer, não, realmente, Priscila, olha só, mas esse ano não vai dar. Eu queria começar lá em janeiro. Eu não te liguei porque eu tava querendo começar em janeiro. Não tem problema, mas vamos assinar aqui a nossa proposta, né? O senhor paga esse sinal ou deixa o sinal lá para janeiro. E aí a gente consegue organizar aqui a nossa sequência de trabalho. O senhor também pode organizar os seus pagamentos. Entre em contato com pessoas que você ofereceu, fez um orçamento, fez uma proposta, fez uma reunião, porque teoricamente essas pessoas também estão mais quentes, que a gente fala, né? Elas estão mais dispostas porque elas já vieram te procurar. Elas já estão mais interessadas. Entre em contato. E se por um acaso ela até disser que ela não vai fazer com você, descubra por que ela não vai fazer com você, né? Que motivo que faz ela, que fez ela não fazer com você, para você alinhar para os próximos clientes. Olha, tá tudo certo, tá tudo bem, eu entendo que você não vai fechar, só gostaria de entender por quê, se é preço, né? Se ela não entendeu a tua proposta, ela vai dizer, o outro, por exemplo, essa semana aconteceu isso comigo, tá? A gente, na correria, eu fiz uma coisa que eu normalmente não faço, e não faço mesmo, tá, gente? É mandar proposta por WhatsApp ou por e-mail. E eu não tava conseguindo organizar a minha agenda com a agenda dessa possível cliente. E acabei mandando pelo WhatsApp, com um áudio, explicando um monte de coisa, enfim. Só que daí a pessoa não tá na sua frente, você não vê a reação dela, né? Eu não faço isso. Por quê? Porque dá errado. E justamente, eu mandei pelo WhatsApp e deu errado. Então, e eu entendi, pedi pra pessoa, ok, porque a outra profissional veio aqui, falou comigo. Falei, cara, eu sabia que não ia fechar. Porque eu tinha feito uma coisa que não ajuda no processo de venda, né? No meu caso, eu não tava olhando olho no olho na pessoa pra ver a reação dela. Mas, de qualquer jeito, foi um processo que eu fiz, né? Foi um cliente que eu atendi, foi um cliente que eu entendi a necessidade. Igual a esse deve ter vários. Então, na próxima eu já sei, poxa, eu posso melhorar. Né? Mesmo a pessoa que você não converteu, você consegue aprimorar para a próxima. Então, fazer follow-up ajuda a fazer mais fechamentos também, né? Então, ajuda a entrar em contato com mais pessoas. Então, a ideia de prospectar é aumentar as possibilidades de fechamento. Eu tenho um mentorando que a gente criou meta de venda para ele. Ele atingiu a meta em 139% no segundo mês, se eu não me engano. No terceiro mês ele atingiu de novo. Aí eu falei, olha, hora de dobrar a meta, né? Atingiu a meta, dobra a meta. Ele dobrou a meta e atingiu a meta. Qual foi a estratégia dele? Aumentar o número de prospecção, ele aumentou o número de orçamentos e automaticamente aumentou a taxa de conversão dele. Quer dizer que ele fechou mais projetos, né? Ele converteu mais clientes. Então, taxa de conversão é de 10 orçamentos. Se eu fechei 30, se eu assinei de 10 orçamentos, se eu assinei 3 contratos, eu tô com uma taxa de conversão de 30%. Agora, se de 10 orçamentos eu fechei 8, eu tô com uma taxa de conversão de 80%. E a taxa de conversão dele tá acima de 75%. Se eu não me engano, tá com uns 80% mais ou menos. E esses dias eu até vou abrir um parênteses aqui, fiz uma pesquisa aqui no Instagram, perguntando a taxa de conversão. A grande maioria de vocês, dos arquitetos que respondeu a pesquisa, não controla a taxa de conversão, tá? E a grande maioria tem taxa, quem controla tem taxa de conversão menor que 50%. Isso quer dizer que de 10 orçamentos que a pessoa faz, ela fecha 5 no máximo. Gente, dá para melhorar muito, isso é uma outra live, né? Como melhorar a conversão. Mas por que eu tô entrando na conversão agora? Porque se você tem uma meta de faturamento no mês, tipo, quero faturar 10 mil, tô falando um valor totalmente exemplo aqui, quero faturar 10 mil no mês. Se eu já sei que a minha taxa de conversão é de 50%, quer dizer que eu tenho que fazer orçamento para 20 mil reais para fechar 10, faz sentido? Então quer dizer que eu tenho que prospectar clientes para orçamentos
que no total deem 20 mil reais. Para te ajudar, você ainda pode ter uma média, né, de valor por orçamento. Então, daqueles... então, vamos dizer assim, daqueles 5 que você fechou, para faturar os 10 deu 2 mil. Então, quer dizer que se eu quero faturar 20, eu vou ter que ter 10 clientes de 2 mil reais. E se eu converto metade, eu tenho que falar ou atingir 40 pessoas. Olha só. E como é que você vai atingir 40 pessoas sentado, parado na sua cadeira? Por isso que a primeira estratégia é TBC. Tira a bunda da cadeira e entra em contato com pessoas. Entra em contato, olha só. O melhor cliente, o mais barato, o mais top, se ele foi bem atendido, é o seu cliente. Se você entrar em contato com o seu cliente e tentar vender alguma outra coisa, você vendeu o projeto, você pode vender acompanhamento de obra, você vendeu o estudo preliminar, você pode vender o projeto executivo, você vendeu todo o projeto, você pode vender horas de consultoria na loja. Gente, vender para a mesma pessoa que já foi seu cliente é muito mais fácil, muito mais barato. Mas você precisa tomar a iniciativa. TBC, tira a bunda da cadeira, divulga o seu trabalho, fala para as pessoas o que você faz. Qual é o grande erro que a maioria dos profissionais estão fazendo hoje em dia, tá? É se apegando no operacional, detalhando o projeto, indo na prefeitura, fazendo um monte de coisa operacional, várias atividades operacionais que outras pessoas poderiam estar fazendo para você, ou um estagiário, ou um outro profissional, ou um parceiro de trabalho. Existem coisas que podem ser terceirizadas. E você está gastando seu tempo fazendo enquanto você não está se divulgando. Seja na internet, seja no offline, seja onde for que o seu cliente está. Por isso, cada vez mais é importante a gente ter um nicho. Se você tem um cliente, 1 ou 2 clientes específicos, fica mais fácil fazer isso que eu tô te falando. Agora, se eu não tenho um foco, eu tenho que estar em trocentos lugares, né, Priscila? Então, eu tenho que estar no evento dos lojistas, mas se eu faço loja, mas eu também tenho que estar no residencial, então eu também tenho que estar naquele café onde as mulheres que são minhas clientes vão, né? Gente, você vai para se divertir, mas você também vai para fazer um network. É importante ser visto. Então, isso é prospectar, isso faz parte de prospectar. Existem outras, talvez dezenas de estratégias para você prospectar clientes, com certeza existem, né? Mas a ideia aqui é a gente não transformar isso numa coisa super complicada e super difícil, né? A questão é que você precisa se mostrar para mais pessoas te conhecerem e a sua chance de fechar mais projetos aumente. Essa é a ideia, né? Prospectar tem a ver com isso. Mas também lembre-se que a gente precisa... também pode virar uma conversão ainda esse ano. Entre em contato com pessoas que você encaminhou orçamento, diga, e aí, tá tudo bem, você tem alguma dúvida? Ligue para essa pessoa, né? Vamos agendar alguma coisa para janeiro. Às vezes, né? Um exemplo que eu dei na mentoria. Às vezes a pessoa não fecha só porque ela não gostou da sua forma de pagamento. E de repente, se você apresentar uma outra forma de pagamento, você já consegue converter. Não tenha medo de conversar com essas pessoas. Não tenha medo de entender quem é o seu cliente para que você tenha mais clientes. Na verdade, assim, eu tenho que entender quem é meu cliente para ter mais clientes. Isso é uma máquina o tempo todo, né? Nos nossos grupos de mentoria, a gente trabalha muito sobre isso, né? Sobre posicionamento, postura, vendas, estratégias de vendas. É legal a gente trabalhar isso, porque não é só, né? Eu falo que é o lado B da arquitetura. É tudo que acontece fora projetar, fora criar, né? Ou, enfim, fora o serviço que você vende, que talvez não seja projeto. Mas é todo o lado, né? Financeiro, estratégico, relacionamento, perfil comportamental que as pessoas têm, que você tem, né? Então, essa estratégia a gente trabalha bastante na mentoria. Se você ficar interessado, né, em saber mais, em aplicar isso na prática, no seu negócio e ter mais resultados, porque eu acredito que eu mereço, você merece ter mais resultados,
me manda um direct, assiste essa live aí, porque de repente você tá assistindo depois aqui do ao vivo. Assiste essa live, se você estiver assistindo essa live, me manda um direct, eu te mando mais informações e fique ligado que as turmas vão começar em janeiro. Dezembro agora, a gente vai divulgar prazos, como funciona, valores, enfim, e as turmas já vão começar em janeiro. Não dá para protelar a mudança do seu negócio, né? Se você percebeu que de repente você precisa ajustar ou melhorar algumas coisas, coloque em prática. TBC, tira a bunda da cadeira, coloque em prática e depois me conta se você conseguiu prospectar mais clientes, se você conseguiu fechar mais negócios ainda esse ano. Eu tô torcendo muito por você. Abraços e ótima semana!